Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, onde a gente se propõe a falar sobre agronegócio, a relação com o uso das terras, relação com a segurança alimentar, com as mudanças climáticas, como que a gente olha para o agro, para esse setor produtivo, né? Pensando o futuro do Brasil, pensando as possibilidades aí de melhorar a produtividade, ao mesmo tempo com responsabilidade social, com geração de renda para pequenos, médios e grandes produtores. Isso faz parte da sociedade que a gente quer ter no futuro. Então, o Arroz, Feijão e Clima é um desses lugares que a gente te convida a dialogar. E hoje é um diálogo que conversa muito com a história do Brasil. Eu estou aqui com o Michel Avreni, ele é procurador da República, membro do Ministério Público Federal e que está aqui numa função de explicar para a gente conceitos básicos, mas que estão ligados à nossa história, que é reforma agrária, falar sobre regularização fundiária, uso de terras no Brasil, até que ponto que isso é agro, até que ponto que isso não é agro, é uma discussão de terras antes de uma finalidade comercial, enfim. Obrigada, Michel, por estar aqui, pela sua disponibilidade, por topar conversar e mergulhar nesse assunto mesmo para a gente tentar fazer com que ele fique mais palpável para cada vez mais pessoas. Obrigada, viu? Eu que agradeço, uma satisfação, Mariana. É uma alegria estar aqui conversando com vocês sobre esses temas que são temas tão importantes, tão impactantes e são temas de relevância nacional. Então, quando a gente vai falar sobre reforma agrária, regularização fundiária, quando a gente fala de direito ambiental misturado com questões agrárias, quando a gente fala de unidade de conservação, quando a gente fala de minorias, tudo vincula-se à terra. E ainda mais pelo fato do Brasil ser um país imenso, de dimensões continentais. A gente aqui é o quinto maior país do mundo, então a terra é alguma coisa presente na nossa realidade. A disputa pela terra já vem de longa data. Isso. Então, tudo isso tem os vínculos com a regularização fundiária, a reforma agrária. E é uma satisfação mesmo poder tratar desses temas que são, às vezes, um pouco difíceis de compreensão, mas eu vou tentar, na medida do possível, colocar os conceitos jurídicos, para tentar explicar isso aí para a sua audiência. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que te agradeço e queria começar, então, do básico, né? Até te falei ali no bastidor, queria começar com conceito, né? Base zero, assim, partir do princípio mesmo. Queria que você explicasse pra gente conceitualmente, então, o que é reforma agrária e o que é regularização fundiária, porque às vezes a gente até usa os conceitos de forma errada, acha que é uma coisa e está falando de outra. Então, vamos começar do princípio, explicando o que são essas duas coisas para quem está nos assistindo. Tá ótimo. Inicialmente, então, com relação à reforma agrária. Conceito de reforma agrária é o conceito jurídico. Ele está presente, ele tem a presença dele, tem a presença do conceito no Estatuto da Terra. Então, lá tem a conceituação de reforma agrária. E aí eu vou trazer para você também um pouco do que é essa conceituação de reforma agrária. E na Constituição tem um capítulo em que se prevê a necessidade de reforma agrária. Reforma agrária é uma política de Estado, então não é uma política de governo. Passou um governo, vai para outro, não interessa. Política de Estado é aquela que permanece no tempo. Então, isso é o primeiro ponto. A reforma agrária é uma política de Estado, deve ser duradoura, permanente, e além de ser permanente e duradoura, ela visa reestruturar o ordenamento fundiário. Por que ela visa reestruturar o ordenamento fundiário? Porque ela visa diminuir desigualdade, visa conferir condições para todas as pessoas que têm uma aptidão agrícola de ter um pedaço de terra e poder cultivar e poder exercer a sua atividade para fins de subsistência. Então, quando a gente fala de reforma agrária, é uma reforma da estrutura agrária. Então, assim, a estrutura agrária não pode ser concentrada, tanto que o Estatuto da Terra fala de latifúndio, fala de minifúndio e fala de empresa rural. A empresa rural que seria o mais adequado, porque quando você fala de latifúndio, o latifúndio ele é improdutivo. Quando você fala de minifúndio, também é improdutivo. A terra muito pequena também não é adequada para produção agrícola, dependendo do tamanho dela. Então, quando você fala de latifúndio, também não dá, porque ele gera prejuízos à sociedade brasileira, gera prejuízos, gera desigualdade, concentração de renda, tudo isso é alguma coisa que deve ser evitada. Então, a reforma agrária ela visa reestruturar
o ordenamento fundiário. Ele visa reestruturar essa questão de terras no Brasil. Então, essa é uma ideia importante. Reforma agrária tem um conceito jurídico no Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504. Está lá. É uma lei antiga, mas está lá o conceito. Agora, quando a gente vai para a regularização fundiária, já muda um pouquinho. Porque a regularização fundiária não tem o conceito dela em nenhuma lei. Então, já vem aí o primeiro probleminha. Porque não existe uma conceituação jurídica, mas é possível inferir essa conceituação jurídica de outros diplomas. Você tem o conceito de regularização fundiária, você tinha lá na Lei Minha Casa Minha Vida, só que era destinada para imóveis urbanos, não para imóveis rurais. Mas aí você consegue tirar, já foi alterada, já foi revogada a parte que tratava disso, mas eu vou trazer aqui para você um pouquinho do que é isso aí. Por favor. Regularização fundiária, o que é regularizar? É fazer com que uma coisa irregular deixe de ser regular. Então, a regularização fundiária é fazer com que aquela área que não cumpra, esse é um conceito mais amplo, né, de regularização fundiária, ela não está cumprindo, por exemplo, a sua função social. A função social do imóvel rural, ela é cumprida quando preenche alguns requisitos. E os requisitos estão previstos na Constituição também. Quais são os 4 requisitos? Os 4 requisitos são bem-estar dos trabalhadores, respeito às relações do trabalho, respeito às questões ambientais e produtividade econômica. Então, a conjugação desses 4 elementos gera a função social do imóvel rural. O imóvel que não cumpre a função social, ele é irregular, ele não cumpre o que ele deveria cumprir, que isso a própria Constituição coloca. Então, essa é uma primeira ideia ampla de regularização fundiária. Quando você fala que tem que regularizar algum imóvel rural, a primeira noção, uma noção mais ampla, é de fazer com que esse imóvel rural ele passe a preencher os requisitos, por exemplo, da função social, ele passe a cumprir a sua função social. O imóvel rural tem que cumprir a função social. Esse é um conceito amplo. Mas tem um outro conceito mais específico, que é aí que pode haver algum tipo de mistura, né? Algum tipo de confusão, porque realmente são conceitos muito específicos e um pouco difíceis. Então, assim, regularização fundiária tem um segundo conceito, que é o seguinte: esse segundo conceito a gente pode buscar esse conceito da Lei 11.952, que fala da regularização de imóveis, é a lei da regularização fundiária na Amazônia Legal. Ela era uma lei que antes dessa lei teve uma medida provisória, e antes dessa medida provisória, tudo isso era criado dentro de um aspecto de um programa chamado Terra Legal do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E o que busca essa regularização fundiária? Aí um conceito mais específico. Ele busca regularizar aquelas pessoas que ocupam terras públicas, aí já tem um conceito mais preciso, porque só terras públicas. Ele ocupa irregularmente terras públicas, e aí, a depender de alguns requisitos, como, por exemplo, uma produção efetiva, ele vai produzir, ele respeita as relações ambientais, respeita as relações de trabalho, aí o Estado... e ele vai pagar uma determinada quantia por aquela terra, aí o Estado concede um título para essa pessoa, que ela ocupa indevidamente essa área, porque ela não tem um título, é uma terra pública, mas aí o Estado concede esse título e, com base nesse título, essa pessoa vai conseguir, por exemplo, financiamento público. Ter acesso ela a vai crédito. Exatamente, acesso a crédito, ela vai passar a ser uma pessoa que tem acesso a políticas públicas. Então, a regularização fundiária, num aspecto mais específico, é isso, é uma política de Estado também, ela se vincula à reforma agrária. As duas políticas são importantes. A reforma agrária, reestruturação do ordenamento fundiário, tentando diminuir desigualdade, tentando fazer com que deixem de existir esses imóveis rurais não produtivos, latifúndios, minifúndios, e que passe a ser utilizado de uma forma adequada o nosso território. E, por outro lado, a regularização fundiária, ela é uma política complementar, mas num aspecto específico ela se vincula só a terras públicas. Então, por exemplo, na Amazônia tem muitas terras públicas ocupadas por esses pequenos produtores. Isso. E aí, a partir do momento que eles cumprem esses requisitos, eles podem ter acesso, eles ganham o título e têm acesso a políticas públicas. Então, assim, fazendo essa reforma agrária é mais ampla, regularização fundiária, ela tem essas duas concepções, né? A concepção ampla, que é enorme, que ela tem um vínculo grande com a regularização
com a reforma agrária, regularização e reforma. E tem o vínculo específico. Então, o vínculo específico é esse pequeno, e é voltado para pequenos produtores. Não é voltado... Ótimo. Política de Estado de regularização fundiária é para pequenos, é para pessoas que necessitam desse auxílio do Estado. Não é para grandes empresários, não é para Donos de grileiro, terras. não é para grileiro, não é para empresário, não é para pessoas que se enquadrem no perfil para acessar essas políticas. Eles têm aptidão agrícola, mas não têm o acesso a essas políticas de Estado. Então, basicamente, assim, Muito fazendo... interessante. É difícil, não é fácil essa conceituação. Eu espero que eu tenha conseguido trazer os aspectos fundamentais dessas duas. São duas políticas de Estado importantes que se complementam, se ligam, se vinculam. Muito interessante esse cruzamento que você trouxe, Michel. E aí eu queria colocar, então, mais uma explicação para contextualizar quem está nos assistindo, que é o que o Ministério Público Federal tem a ver com isso, então? Por que esses assuntos, por que regularização fundiária e reforma agrária, e aí me fale se você prefere tratar mais de um ou de outro especificamente, mas por que isso vai parar na mesa de um procurador? O que o Ministério Público tem a ver com isso? Traduz um pouco também para a gente aproximar as pessoas, porque a gente está falando de um órgão, isso federal, importantíssimo, está falando sobre o uso da terra no Brasil. Onde que isso se cruza? Qual que é o seu trabalho? Entendi. Perfeito. O Ministério Público, ele tem como função zelar pelo cumprimento da lei. Ele tem uma das suas atribuições constitucionais, está na Constituição também, justamente zelar pelo cumprimento da lei, zelar pelo Estado democrático, zelar pela regular aplicação da lei. Então, o Ministério Público é o fiscal, ele é um fiscal da lei. Ele é o fiscal, ele tem que verificar se está sendo cumprida a lei. Quando a gente lida com essas políticas que envolvem terra, muitas vezes tem conflito pela terra. Então, o Ministério Público também intervém quando tem conflitos pela terra. Em casos de conflito de terra, o Ministério Público intervém. Em casos em que deve haver o cumprimento da lei, o Ministério Público intervém. E quando a gente lida com reforma agrária, existem previsões de que o Ministério Público, na reforma agrária, a lei, por exemplo, de desapropriação para fins rurais, porque uma das modalidades para implementar a reforma agrária é uma desapropriação agrária que o INCRA propõe. O INCRA é o órgão de execução da política pública de reforma agrária. Ele propõe, em alguns casos, uma desapropriação para fins agrários, que é a famosa desapropriação sanção. O que é isso? É um imóvel que não cumpre a função social, que a gente estava falando há pouco. O INCRA vai lá e ingressa com a desapropriação sanção. Ele obtém aquela terra e ele destina, por exemplo, para assentamentos de reforma agrária. Então, o INCRA ele tem esse papel de implementar isso. E na lei que trata dessa questão, por exemplo, de desapropriação para fins de reforma agrária, o Ministério Público sempre vai ser ouvido, porque ele é o fiscal da lei. Então, o Ministério Público, ele tem, em diversos dispositivos, ele é colocado como um ente que vai verificar se está sendo corretamente aplicada a lei. Então, como eu disse, de uma forma mais ampla, tudo que envolve questão de terras, conflitos fundiários, que envolve essa disputa pela terra, como se trata de um interesse público primário, o interesse público primário é o que é o interesse da coletividade. Interesses da coletividade, o Ministério Público entra. Então, o Ministério Público ele sempre vai acabar sendo ouvido nessas questões de disputa pela terra, conflitos pela terra, então, questões que envolvem desapropriação agrária, regularização fundiária, se a política está sendo implementada ou não. Por exemplo, está sendo implementada? Está sendo implementada a reforma agrária? Está sendo implementada? Não está sendo, então não está. Então, esse que é um ponto. Então, o Ministério Público ele vai buscar que sejam efetivadas essas políticas que, como eu disse, são políticas previstas na Constituição Federal. Tem que ser implementadas porque é algo que diz respeito a esse interesse da coletividade, a diminuição da desigualdade, diminuição de concentração de renda, progresso econômico, desenvolvimento social e econômico. Todas essas questões são constitucionais, dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, questões vinculadas à proteção de minorias, tudo isso... Acesso ao alimento, né? Acesso ao alimento. Agricultura. Então, o Ministério Público tem um papel importantíssimo, porque ele provoca, muitas vezes, os entes a cumprirem os seus deveres constitucionais. E a reforma agrária,
é um dever legal. Regularização fundiária entra nessa mesma linha de uma política de Estado que deve haver aí esse incentivo para que esses pequenos produtores tenham acesso à terra e possam desenvolver e ter acesso ao alimento e possam ter mecanismos de sobrevivência, de progresso econômico. Então, o Ministério Público ele está bastante... tem bastante função aí quando a gente lida com questões de terra, viu, Mariana? Interessantíssimo. Alimento e renda, né, eu acho que é isso, não dá para fugir do radar, né, a gente está falando de uma grande camada da sociedade que ainda produz o próprio alimento e precisa comprar outros itens básicos, então é aquilo, precisa produzir alimento e gerar renda, né. Um pequeno histórico aqui, me corrija se eu estiver falando alguma informação errada, mas a gente está falando que de alguma forma, a questão da reforma agrária acompanha a história do Brasil, né? Não é de hoje, como você mesmo trouxe. Em 62 surgiu no Nordeste as ligas camponesas. Em 64 a gente está falando da edição do Estatuto da Terra que você mencionou. Em 66 foi instituído o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, e aí em 70 a criação do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que hoje está sob aí o guarda-chuva no Ministério do Desenvolvimento Agrário, se eu não me engano, né? De lá para cá, então, como que você avalia, pela perspectiva do Ministério Público, né, avanços e retrocessos? Você falou, a reforma agrária não está avançando. Explica um pouquinho mais, assim, porque acho que também tem um lugar dessa discussão de reforma agrária que foi colocado muito na politização, pelo lado pejorativo da palavra, na polarização, né? Então, quem defende reforma agrária é porque, enfim, né, está encostado na vida e quer tirar proveito de qualquer terra. Abaixou-se o nível dessa discussão, esqueceu-se também da prioridade dessa discussão, né? Então, eu queria que você trouxesse a sua avaliação mesmo do andamento da reforma agrária no país e, se não andou, por que não? Aqui você coloca, aqui você acha que deve, assim, quais fatores levam a isso hoje em dia? Bom, é uma questão bastante difícil essa que você me coloca, quais os motivos pelos quais a reforma agrária não alcançou os resultados esperados no Brasil. É uma questão que a gente tem, esses problemas de terra já vem de muito tempo, como a gente está discutindo aqui, e existem problemas que são clássicos, assim, que são... Eu fui procurador do INCRA, antes de ser procurador do Ministério, antes de ser procurador da República, eu fui procurador dentro da autarquia agrária. Então, assim, alguns problemas que sempre, né, ocorrem nessas estruturas públicas é falta de recursos para implementar, por exemplo, a aquisição de terras nessas questões de desapropriação agrária. Então, além dos problemas vinculados a conflitos, porque a gente disse que essa questão de terras tem muitos conflitos, e isso é verdade, geram conflitos imensos porque justamente contrapõem interesses econômicos antagônicos. Existem interesses dessas camadas mais simples que tem interesse em ter o acesso, é uma política de Estado, como a gente colocou, mas muitas vezes existem interesses antagônicos, então são diversos interesses quando a gente trata de questão de terras. Mas assim, não foi implementada, talvez não tenha adequada injeção de recursos para essa finalidade. Em muitos casos a gente percebe isso, porque são políticas que são caras. A aquisição de imóveis para criação de assentamentos, de reforma agrária, tudo isso envolve orçamento, envolve previsão de recursos. Então, como os recursos são escassos, né? A economia fala disso, que recursos são escassos. Talvez aí, nessa questão, além desses interesses, que são interesses muito poderosos, tenha algum tipo de falta de interesse na efetiva implementação. Então, esse é um ponto que a gente percebe. De dentro do INCRA, muitas vezes a gente nota que não havia recursos suficientes para adquirir todas aquelas terras que foram identificadas como terras que descumprem a função social. Por quê? Porque recursos são limitados. Então, existe um problema de questão orçamentária, de recursos. Isso
é bastante claro, questão desses interesses, o que eu poderia dizer talvez seria nessa linha aí, que talvez se tivesse mais recursos destinados a isso e mais vontade política na implementação efetiva, poderia haver um resultado mais efetivo. Mas a minha visão de dentro do INCRA, na época em que eu fui procurador federal lá dentro, porque os nomes estão ruins também, porque hoje eu sou procurador da República. Quando eu trabalhei no INCRA, eu era procurador da autarquia agrária, e o nome disso era procurador federal, que é um cargo vinculado à Advocacia Geral da União. Mas o que a gente nota é que é um problema já histórico, brasileiro, de concentração de renda, de concentração de riqueza. Então, a princípio, é uma política que já há bastante tempo, apesar de ter muita importância, todos esses movimentos sociais que buscam colocar essa necessidade de que tenham avanços essa política de reforma agrária. Então, eles fazem pressão para que isso aconteça, mas é uma política que ela acaba muitas vezes retrocedendo, porque tem uma série de interesses envolvidos, e quando se mexe nessa questão de terras, geram-se muitas vezes conflitos. Até mesmo a gente tem casos, vários casos aí de violência no campo, de morte de pessoas que tentaram lutar um pouquinho por essas políticas de cunho mais social. Então, Sim. é alguma coisa que é um pouco histórico, essa questão de problemas envolvendo terras no Brasil. E até onde, então, que o Ministério Público Federal pode ir nesse sentido? Porque você falou, né, é o órgão que fiscaliza se a lei está sendo implementada. A da reforma agrária, por exemplo, não está sendo implementada. Até onde que o Ministério Público vai em busca dessa implementação e para fazer com que ela entre em vigor, e até onde também independe do órgão e vai para outras instâncias e outros entes envolvidos nessa discussão? Entendi. O Ministério Público, ele provoca, né, as autoridades que são responsáveis pela implementação da política pública para que elas executem, para que elas façam o papel delas. Então, assim, o Ministério Público, quando percebe que não está sendo corretamente aplicada a lei, ou que por exemplo, uma questão vinculada à reforma agrária não está tendo a sua correta aplicação, ele pode provocar os entes. Olha, né, por que os pedidos que a gente faz, por que não está acontecendo essa regularização dessa área, por que esses pedidos são possíveis de provocação pelo Ministério Público dessas políticas. Agora tem uma limitação, que é a limitação de dinheiro, a limitação orçamentária. Essa limitação não diz respeito propriamente ao papel do Ministério Público. E isso é uma decisão política que tem que direcionar recursos para as políticas de Estado. O Ministério Público até poderia, tem que cumprir a política. Agora, a decisão política de encaminhamento de recursos para promover mais desapropriações para fins de reforma agrária, isso é uma questão que depende, né, da divisão de recursos que é feita na esfera do Poder Executivo. O Ministério Público, ele zela pelo cumprimento da lei, ele pode, algumas irregularidades, questionar o que está acontecendo, mas ele não tem esse papel de dizer, olha, você tem que jogar dinheiro nisso aqui, porque a gente tem uma série de obrigações constitucionais, não é só a reforma agrária, então tem educação, tem saúde, tem previdência, assistência, tem uma série de pontos. E a prioridade, pelo menos, o que a gente percebe, obviamente, tem que seguir as regras constitucionais, as normas constitucionais, mas questão agrária, ela vai andando a passos lentos. Quando se fala de reforma agrária, a gente sabe, é uma questão até constatável bem facilmente, que anda a passos bastante lentos essa implementação efetiva da política de reforma agrária. É uma coisa que, infelizmente, não vem sendo priorizada, mas é uma questão que eu vejo uma limitação aí de recursos orçamentária mesmo, e de decisão política de colocação no que é mais importante, no que é menos importante. Estabelecimento de prioridade também. Exatamente. É por aí. Perfeito. Antes da gente continuar falando mais sobre esse assunto, a gente vai para um rápido intervalinho e a gente já volta. O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Suzano. Juntos de olho na COP30 pelo futuro do planeta. E esse assunto de regularização fundiária, ele abarca o Brasil inteiro, mas se fala muito sobre a regularização na área da Amazônia Legal, né? Queria que você trouxesse um pouquinho para a gente esse conceito da Amazônia Legal e por que é, então, tão
crítico, não que outras regiões do Brasil não mereçam atenção e avanços nessa regularização, é claro, mas por que que é tão crítico falar então de regularização fundiária na Amazônia Legal? E queria entender inclusive se, eh, isso também ocupa bastante do seu trabalho e das discussões dentro do Ministério Público, mais do que outras regiões do Brasil, assim, né. Não estamos falando de bioma, estamos falando de região, mas se acaba sendo mais crítica na sua realidade também. Não, ótimo, Mariana. Quando a gente fala de Amazônia Legal, a gente não pode confundir com o estado do Amazonas. Então, essa é Também. a primeira confusão. A Amazônia Legal é uma área mais ampla. Ela abarca os estados do norte e alguns estados do centro-oeste e nordeste. Ela é um conceito previsto numa lei, aí define-se os polígonos que definem qual é essa área, mas o que eu posso dizer é que é uma área imensa, gigante do Brasil, a Amazônia Legal, composta por uma série de estados, como eu coloquei aqui para vocês. E a Amazônia Legal, por que que ela é tão, ela é tão importante, a Amazônia Legal? Porque dentro da Amazônia Legal, você tem uma série de interesses, uma série de questões, uma série de aspectos que devem ser protegidos. Então, eu vou colocar aqui os principais. Primeiro, a Amazônia Legal tem áreas de fronteira. Então, áreas de fronteira têm um interesse de indispensável proteção, tem um aspecto importante. A Amazônia Legal faz fronteira com vários países. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a Amazônia Legal tem muitas unidades de conservação. Unidades de conservação são espaços que devem ser protegidos, porque têm riquezas naturais, e essas riquezas naturais são importantíssimas. E, por isso, esses espaços são criados justamente para gerar uma proteção maior. Então, tem uma série de unidades de conservação dentro da Amazônia. Mas não é só isso, esse que é o ponto. Além de tudo isso, você tem questão de minorias na Amazônia. Então, na Amazônia Legal, você tem uma série de minorias indígenas, povos tradicionais, ribeirinhas. tem uma série de povos tradicionais lá dentro. A gente pode dizer de uma forma mais ampla que eles também são extremamente importantes, porque na medida em que a gente valoriza e garante o direito a essas minorias, você acaba fazendo com que o próprio Estado brasileiro tenha garantido o seu patrimônio cultural. Porque o Estado brasileiro ele é formado por uma série de povos que contribuíram para a formação do Estado brasileiro. E as minorias têm um papel importante nisso e deve ser garantido a elas alguns dos direitos fundamentais. E o Ministério Público tem um papel importantíssimo de luta pelos direitos indígenas. Ele é o ente que é responsável por garantir esses direitos. Ele é o protetor dessas de minorias. Então, o Ministério Público Federal tem um papel importantíssimo. E a Amazônia Legal, a questão é essa, envolve uma série, e além disso, interesses econômicos importantes lá também, de grandes empresas, de grandes produtores rurais. Então, é uma área que é gigante, de difícil fiscalização, porque é uma área pelo fato de ser gigante, pelo fato de ter poucos recursos, as estruturas que são responsáveis por fiscalizar, apesar de que isso está melhorando, com mapas aí que estão sendo feitos agora, que estão do cruzamento de dados, bancos de dados, existe aí uma perspectiva de melhora nessa fiscalização, mas veja, é um território gigante, monstruoso, que tem uma série de interesses lá dentro, fronteiras, minorias, meio ambiente, interesses econômicos, e a conjugação de tudo isso faz com que esse estado, essa área, na verdade, a área da Amazônia Legal, seja uma área de foco imprescindível de atuação. E no Ministério Público, as principais questões agrárias, elas se situam nessa região. A gente pode dizer que as questões mais complexas, justamente porque envolve tudo isso aí. Então, tem que se olhar para tudo isso quando se trata de questão de disputa de terras na Amazônia Legal. Então, Eu ia até te perguntar isso, sim, porque em algumas regiões onde a gente anda no Brasil, e a Amazônia certamente é uma delas, às vezes a impressão é de que também é um pouco assim, terra de ninguém, né, meio Velho Oeste, assim, Faroeste, regiões onde a mineração ilegal impera nitidamente, né, e aí você tem todo um comércio que se paga em dinheiro, em ouro, como se a gente estivesse falando da época de Serra Pelada, mas isso ainda existe, esse Brasil ele ainda existe, ele ainda é real. Eh
como que é, assim, o trabalho do Ministério Público? Claro, ilegalidades são ilegalidades e são indiscutíveis, né, assim, a aplicação de lei, comando, controle e tudo mais, mas, como que é essa complexidade de defender não, mas assim, de equilibrar de fato os interesses econômicos. Então, por um lado, existe muito esse argumento do desenvolvimento da indústria, de geração de emprego, mas até que ponto que esse emprego realmente é dessa pessoa local, né, ou que, o que está sendo colocado ali de fato cumpre a lei, não dá para priorizar a indústria e deteriorar, enfim, as comunidades locais, nem vice-versa, porque o progresso, ele precisa existir, o progresso econômico, né. Como que é circular nesse ambiente, assim? E também te faço essa pergunta tentando entender mais do funcionamento, sim, para quem, né, explicar para quem está nos assistindo, isso até que ponto também que vocês podem chegar numa situação e tomar decisões, e até que ponto que, bom, isso é iniciativa privada, ali a gente não, o Ministério Público não pode ir até lá, sabe? Entendi. Eu entendi, Mariana, todas essas agruras que envolvem essa questão. Perfeito, Bom, agruras é uma palavra excelente, é isso. é um problema gigantesco. Eu acho, inicialmente, que espaço tem para todos no país. Como a gente disse no início da nossa entrevista, era enorme, o país é enorme. Então, você tem espaço para as indústrias, você tem espaço para a produção econômica, você tem espaço que devem ser preservados para as minorias, existem espaços que são ambientalmente protegidos, existem espaços que são de fronteira, que têm uma outra ideia de proteção. Então, assim, tem espaço para todo mundo. O que não dá é para haver justamente a eliminação, por exemplo, eliminar as minorias para atender interesses exclusivamente econômicos. Porque, como a gente estava dizendo no início aqui da entrevista também, um dos aspectos fundamentais é função social. Função social prevê que tem que ter o respeito ao meio ambiente. Então, áreas especialmente protegidas, ambientalmente protegidas, esse interesse tem que prevalecer. Por quê? Porque ele é importante para a própria existência das questões ambientais dentro do país. Então, tem que haver uma especial proteção desses locais. São locais de riquezas naturais que são imprescindíveis à existência do Estado brasileiro. Então, aí você tem não que seja impossível a entrada de alguma atividade. Não, depende, vai ser classificado. O poder público, que é o poder executivo, por meio dos entes que tratam da questão da política ambiental, eles vão fazer a avaliação daquela área e vão dizer, olha, essa área merece uma proteção ambiental porque ela tem riquezas que são imprescindíveis e devem ser resguardadas aqui no nosso território. Então, essa área, ela tem que ser principalmente voltada para esse aspecto, mas não que ela seja intocável, que é alguma coisa nesse sentido. Intocável, pode ser que tenha uma ou outra área aí determinada pelo poder público, mas, como eu estava colocando, tem que haver uma compatibilização. O que não dá é para, por exemplo, ter um interesse exclusivamente econômico e aí eliminar minorias, eliminar todo o meio ambiente, aí já começa a haver problemas, porque passa a haver um descumprimento da função social que a gente colocou. E o Estado brasileiro, ele tem interesse em preservação dessas minorias, tem interesse em estimular que elas... Porque quando você tem um povo tradicional numa região, existem estudos que falam que o meio ambiente é melhor protegido. Então, em algumas dessas áreas, e tem outro detalhe, as minorias, muitos desses povos tradicionais, eles têm ligação com a terra que não é de natureza econômica. Então, assim, se a gente tirar esses povos de lá, o que vai acontecer? Eles vão morrer, porque eles têm uma visão diferente da nossa, do homem branco aqui, fazendo do homem moderno, digamos assim, não quero também, mas eles têm uma visão um pouco diferente, porque não é econômica. A gente aqui, os homens tidos como modernos, né? Temos uma visão de cunho econômico da terra. A ligação nossa com a terra é de usufruir para dinheiro. materializar, né? Exatamente. Eles não têm essa visão. Eles dependem da terra para existir. Então, o problema de você
por exemplo, vamos valorizar o interesse econômico, vamos passar uma estrada por cima, tira o índio e vamos passar uma estrada. É um problema, por quê? Porque isso vai levar, muitas vezes, à extinção desses povos indígenas, porque eles têm a ligação com a terra de afeto e de reprodução. O modo de vida deles depende da terra. Então, não há como tratar o interesse econômico como sendo mais importante com essa visão de homem moderno. Não, não é isso, não. Como eu disse, existe uma série de previsões constitucionais que devem ser protegidas. Então, quando a gente fala de políticas de Estado, uma delas é respeito aos direitos fundamentais dessas minorias. Por quê? Porque eles foram responsáveis pela formação do Estado brasileiro. Então, tem que se respeitar isso. E a Amazônia tem esse complexo de problemas, porque a Amazônia Legal ela tem minorias que têm que ser respeitadas, tem que ser garantido. Aliás, a Constituição fala que as minorias, né, os índios, têm direito às terras que originariamente eles ocupavam. E aí teve toda aquela discussão lá de marco temporal, toda aquela discussão de desde quando que vai haver o direito dos indígenas à terra, que é o famoso instituto chamado indigenato, né? Que é o índio e sua ligação com a terra. E aí o que prevaleceu foi de que não há um marco na Constituição de 88. Teve toda essa discussão naqueles casos, Raposa Serra do Sol, que foi definido que só para aquele caso valeria isso, mas no final foi feita a análise, um julgamento sobre essa temática e acabou vencendo a tese de que não é cabível a fixação de marco temporal na Constituição de 88. Então, vejam, são muitos interesses, Mariana, tratados internacionais que a gente tem que respeitar sobre meio ambiente, questões indígenas que, além de estar previsto na nossa Constituição, tem também tratados internacionais, tem questões envolvendo outras minorias, tem questão de fronteiras, e tudo isso mesclado com o interesse econômico, que sempre está muito, muito ligado lá nessas questões da Amazônia Legal. Então, o que eu vejo é um problema grande lá. O que você falou, por exemplo, me lembrou a discussão de licenciamento ambiental, por exemplo, né? Eu queria entender como que a condução de algumas pautas hoje pelo Congresso, seja Câmara, seja Senado, mas assim, a condução de algumas pautas no Congresso esbarra no trabalho de vocês. Queria entender um pouco essa relação, porque me lembrei de licenciamento ambiental, mas próprio Código Florestal em si, né? Então, a gente tem alguns ali PLs, alguns instrumentos que sempre tentam mudar essas leis, mudar os mecanismos que já existem, então construir ali um licenciamento ambiental, fazer uma lei, mas que é isso, olha-se muito para a estrada, por essa estrada que vai passar no meio de um parque, mas não olha-se muitas vezes para esse licenciamento robusto que vai olhar as minorias e vai prevalecer a lei do acesso à terra, como você estava falando, né? Então, eu queria entender um pouco como que esse fomento, essas discussões, de novo, seja de licenciamento ambiental, de Código Florestal, mas de outros mecanismos que já existem, quanto que isso impacta o trabalho de vocês no dia a dia, porque vocês estão tentando implementar uma lei que está em vigor, mas que a qualquer momento pode mudar, porque o Congresso está a fim de mudar, assim. Assim, a questão da decisão sobre a lei, porque os nossos representantes do povo, deputados, representantes dos estados são senadores. Então, assim, a gente votou nessas pessoas e essas pessoas defendem o interesse do povo e dos estados. Então, assim, a partir do momento que tem uma lei, a lei tem que ser cumprida. O Ministério Público vai entrar na tentativa de execução, vai tentar, não da execução propriamente, né? Na política é o executivo, mas na fiscalização da lei. O Ministério Público entra nesse ponto aí, de fiscalizar a correta aplicação da lei. O que muitas vezes acontece é uma situação de retrocesso. Retrocesso, por exemplo, ambiental. A nossa Constituição fala que é dever a preservação, né, a proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Está lá no 225 da Constituição Federal. Então, tem uma previsão constitucional, tem diversas leis que falam sobre a necessidade de proteção, tem a lei do SINUC, tem o Código Florestal, tem um monte de leis aí que fazem parte dessa complexa teia de normas que visam a proteger o meio ambiente.
Em algum caso concreto, pode ter um interesse econômico que acabe influenciando na elaboração de uma nova norma e essa nova norma possa, de certa forma, retroagir em alguma questão ambiental. Quando tem um problema de retrocesso ambiental, aí sim pode ser questionada essa norma, mas o meio próprio para questionar, o Ministério Público, por meio do Procurador-Geral, pode propor ações diretas de inconstitucionalidade. Então, tem o controle de constitucionalidade que é feito também pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, quando se cria uma lei, a lei tem um mecanismo para a criação dela, tem que passar pela primeira casa, pela Câmara, depois pelo Senado, depois ela vai ser promulgada ou vai ser vetados alguns artigos, depois pode ser derrubados os vetos, mas além disso, tem também a possibilidade do Poder Judiciário analisar. Então, em alguns casos, o Ministério Público ele pode entrar quando se verifica alguma questão de inconstitucionalidade, mas basicamente aí são nas esferas mais superiores do Ministério Público, principalmente é o Procurador-Geral que é o legitimado a propor esse controle dessas leis que são incompatíveis com a Constituição. Mas o papel rotineiro do MP é fiscalizar a lei e verificar se ela está sendo aplicada. Agora, se houver um problema dessa questão, por exemplo, uma lei que é incompatível com o nosso ordenamento maior, que é a Constituição Federal, é possível também o Ministério Público, em alguma medida, tomar para si essa questão de propor a inconstitucionalidade perante o Supremo, e aí é uma questão de discussão de controle de constitucionalidade, porque tem uma expressão jurídica que eu até gosto dessa expressão, que é o tal dos checks and balances, que é os freios e contrapesos. Então, em certa medida, aí você tem o poder judiciário que vai verificar a compatibilidade daquela norma com a Constituição brasileira, porque ele é o guardião da Constituição e ele vai dizer se aquela norma está valendo. Então, você tem aí essas questões todas envolvendo, é intrincado isso, não é essa questão de normas, obviamente que tem lá o Poder Legislativo é o responsável por elaborar as normas, mas pode haver também um certo controle pelo Poder Judiciário, se porventura essa lei for incompatível com o nosso diploma maior, que é a Constituição. Então, o Ministério poderia atuar, mas nesses são órgãos superiores que vão verificar também essa questão de compatibilidade da norma com a Constituição. Muito interessante, porque é isso, a gente está falando, né, é complexo e ao mesmo tempo também tem que avaliar isso, sim, o direito ambiental, o direito do agronegócio, o direito à terra, né, também é uma legislação, mas que precisa olhar para essas várias áreas do direito também, né, assim. Sim, a terra, ela tem, como eu disse, problemas de ordem histórica, problemas de conflitos, questões econômicas, questões ambientais, questões de minorias, questões de fronteira, de soberania. Então, são múltiplos aspectos, são problemas. Você sabe que teve um doutrinador que é até engraçado, que quando eu li isso eu achei interessante, porque ele fala, né, é um doutrinador que eu li quando eu estava fazendo meu doutorado, que ele fala assim, olha, o próprio Brasil surgiu de uma grilagem de terras, porque na verdade foi o Portugal e Espanha tratar de Tordesilhas, falaram, eles se auto-atribuíram como sendo donos, quer dizer, desconsideraram a existência de povos que aqui já se encontravam, e eles meio falavam, é isso, então o Brasil, essa parte aqui é de Portugal, essa parte aqui é de Espanha. Então o próprio, vejam como a questão da terra nossa já vem, histórica, já vem lá desde 1500, lá desde do comecinho. O nosso embrião surgiu de uma grilagem de terras, que Portugal falou, isso aqui é para cá, para lá é Espanha, então a própria existência do Brasil já veio, o problema da terra já vem lá do Por isso que é tão complexo, por isso que né? também tem uma questão histórica, é tão complexo, porque ele já surgiu de um problema de terra. O Brasil surgiu de uma disputa de terras. De um toma lá da cá de querer ser posse. Só para a gente encerrar, você comentou, né? Você é doutor e, assim, esteve exatamente mergulhado nesse tema no seu doutorado, olhando para a regularização fundiária e como que a regularização bem-sucedida pode significar desenvolvimento econômico, socioeconômico, sim. Então eu queria encerrar o episódio com você trazendo um pouco dessa correlação, então, uma regularização bem-sucedida, né, regularização fundiária bem-sucedida, ela pode ser sinônimo de desenvolvimento socioeconômico? É isso que você traz no seu doutorado? Pode, é exatamente isso, Mariana, exatamente isso. Porque como a gente estava conversando aqui, eu disse que tem espaço para todo mundo.
Então, assim, aqui tem terras que são próprias para atividade agropecuária, tem terras que devem ser protegidas por ter um interesse ambiental prevalente, tem terras em que existem minorias que têm que ser respeitadas, os seus direitos fundamentais têm que ser resguardados, tem terras que são áreas de fronteira que têm um interesse indispensável de proteção, porque faz fronteira com outros países. A gente tem uma enormidade de terras no Brasil, uma quantidade imensa, é o quinto país, o maior país em termos de terras. Então, tem espaço para todo mundo. Quando a gente fala de regularização fundiária, é o Brasil inteiro. Por quê? Porque a regularização fundiária de minorias tem que observar os direitos dessas minorias. Regularização fundiária, unidades de conservação, proteger as unidades de conservação. Regularização fundiária de fronteiras, ter essa questão das fronteiras como sendo indispensável à proteção da soberania. Regularização fundiária de pequenos agricultores, tem que observar para esses pequenos agricultores. Áreas em que é possível ter grandes empresas produzindo vão ser destinadas às áreas para as grandes empresas produzidas, para a produção de grandes, em larga escala, pelas empresas. Então, existem espaços para todos. Na medida em que você tem a regularização de todas essas áreas, você respeita a Constituição Federal, que a Constituição Federal fala que tem que ter dignidade da pessoa humana, erradicação de pobreza, diminuição da desigualdade social, tem que ter preservação da soberania, tem que ter segurança jurídica, tem que ter preservação do meio ambiente, tem que haver desenvolvimento econômico social, que é extremamente importante, o desenvolvimento econômico. Tem que ter desenvolvimento sustentável. A própria noção de desenvolvimento sustentável não é de mero crescimento econômico. É crescimento econômico conjugado com proteção ambiental e desenvolvimento social. Quando se traz essa ideia, não é o único fim o crescimento econômico. A gente tem a função social, que nem eu disse para você, que está na Constituição. A Constituição Federal fala que tem que ter o preenchimento concomitante daqueles 4 requisitos, que é o bem-estar, relações do trabalho, meio ambiente e aspectos econômicos para você ter a função social. Na medida em que tem regularização fundiária, cada espaço de forma adequada sendo tratado, isso vai levar ao desenvolvimento econômico, vai levar ao progresso do Brasil. Então, para concluir, a minha tese, basicamente foi nessa linha. Você tem inúmeros espaços no Brasil e devem ser respeitados esses direitos de cada um desses espaços, e a partir do momento em que você tem isso aí, você vai ter uma possibilidade de crescimento, desenvolvimento, tanto do ponto de vista alimentício, social, econômico e progresso do nosso país. Então, basicamente essa a conclusão da tese. Pouco trabalho, hein? Assim, a implementação, na teoria, é tudo muito legal, na implementação prática de tudo isso é bem mais complicado, mas a gente espera que um dia tudo isso aconteça para que o Brasil tenha essa possibilidade de ser um país com um desenvolvimento social e econômico pleno e que tenha e que consiga cumprir tudo que está previsto na Constituição Federal, que é o nosso diploma maior. Perfeito. Muito obrigada, Michel, pelas suas explicações, pelo tempo concedido. Já fica aqui o convite para você voltar, para a gente trazer mais desses assuntos sobre o uso da terra no Brasil, até a questão de florestas públicas não destinadas, que é um outro, né? Um outro problema aí que eu sei que também o Ministério Público fica em cima disso. Então, obrigada por compartilhar um pouco da sua sabedoria aqui com a gente. Espero de verdade tê-lo aqui novamente. Viu? Eu que agradeço, Mariana. Foi um prazer falar com você. Espero que eu tenha conseguido trazer aqui algumas poucas explicações aqui para tentar incentivar as pessoas que gostam desse tema a mergulhar um pouco mais nos estudos sobre essas questões que eu acho que são extremamente interessantes e importantes para o Estado brasileiro, e parabéns pelo seu trabalho, que é muito importante com a disseminação e divulgação dessas questões para todo mundo e trazendo justamente informações para todos. Então, é muito importante. Parabéns, viu? Obrigada. E obrigada a você que topou ficar aqui em mais um episódio do Arroz, Feijão e Clima, para a gente não necessariamente chegar a conclusões, mas saber fazer as perguntas, se questionar enquanto cidadão. É importante a gente começar a acompanhar mais as leis do nosso país, o funcionamento delas, como que isso afeta, por exemplo, produções agrícolas de pequeno porte, que muitas vezes são responsáveis pela produção do arroz, do feijão, da batata, do tomate, do alface que chega na nossa vida. Então, se a gente
gente não participar mais como sociedade, será que a gente também não consegue, né, trazer lá na frente mais produção de frutas, verduras, legumes? Isso não compete com a balança comercial do Brasil. O Brasil pode continuar produzindo soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, ser esse agro exportador, mas com reforma agrária, com regularização fundiária, ter também novos negócios rurais sustentáveis de pequeno porte para que esse alimento chegue no nosso dia a dia. Bora pensar sobre isso a curto, médio e longo prazo? Esse aqui é um espaço coletivo para a gente dialogar. Então, deixe seus comentários aqui, manda um e-mail para a gente se você quiser participar dessa discussão. O endereço está aqui embaixo, é arrozfeijãoclima@gmail.com. Nós estamos nas redes sociais, então também deixa lá seu comentário, seu like. Tem os recortes aqui dos episódios. Os episódios vão ao ar toda semana no YouTube e no Spotify. Então, estão aí vários canais abertos para a gente dialogar sobre o futuro do agronegócio e do alimento, da fibra, da energia que chega no nosso dia a dia. Eu te espero nos próximos episódios. Até lá.